Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Pessoal, hoje é um dia uma conferência do NDR diferente, né? Nós vamos falar sobre o livro Equibasismo, Distribuição de Riquezas e Estudos Empíricos. É uma produção aqui dos nossos alunos doutorandos, né, da turma 2021, é isso? Eu vim até com a camiseta deles e eles não vieram com a camiseta. Eu pensei, eu vou ir com a camiseta deles para dar um estilo, né? Mas faz parte. Eu só acho que a primeira coisa que muitos estão perguntando o que é equibasismo. Porque quando eu comecei a divulgar o livro, o pessoal me dizia, vou ler aqui, não sei o que é esse equibasismo, isso é bom, né? Então, mais um motivo para ler o livro. Esse texto ele foi postado no ExerciGate, está lá no NDR, em outras plataformas, e já teve praticamente mais de 100 downloads, né, envios e tudo mais. Então, aos poucos, ele está se disseminando, e esperamos que ele se dissemine cada vez mais. Eu vou passar a palavra para o Edésio Racht, que é empresário, licenciado em filosofia, egresso da nossa UniOeste, pessoal. Ele vai se apresentar, e na sequência ele vai falar o que é equibasismo, de onde veio essa ideia, né, o Arlindo Moreira, que alguns de nós aqui que chegamos a conhecer, e atualmente mora em Curitiba. Então, Edésio, eu passo a palavra para você, e na sequência, daí o Rogério e a Jurceli, é isso? Vão fazer uma fala em nome aí dos nossos discentes, né, que são coautores da obra. Por favor, Edésio, fique à vontade. Ok. Boa tarde, gente. Obrigado, professor Jandir. Obrigado também ao UniOeste e, particularmente, aos acadêmicos aí, né, doutorandos, que aceitaram o desafio de ler essa obra, né, que é uma obra pequena, né, o livro original, base do relatório é esse aqui, e a partir dele elaboraram, então, esses trabalhos que culminou no e-book, né, que está sendo apresentado aqui a todos vocês. Fiz umas anotações aqui para não esquecer algumas informações. Eu moro aqui em Toledo há 39 anos, cheguei em fevereiro de 1984 e vim justamente para fazer licenciatura em filosofia. E em 86 graduei e dei aula 1 ano no ensino médio. A intenção era seguir por este caminho, mas eu sempre trabalhei primeiro na Copagro, depois numa indústria, e a partir dessa indústria, logo depois um convite para abrir uma empresa, e enfim, 34 anos já sou empresário, né? E o mundo, em tese, do ensino propriamente, do magistério, acabou ficando um pouquinho de lado, e eu sigo pelo mundo empresarial. Mas acabou que o tempo passou, e por essa amizade com o Arlindo Moreira, que lecionou aqui em Toledo durante 22 anos, aposentou-se, morou uns 10 em Cascavel, e já uns 15 anos mora em Curitiba. Agora, no dia 28 de agosto passado, completou 91 anos de idade. Né? Já está assim, a memória dele não funciona mais, né? Só lembra de algumas coisas do passado. Eu estive lá em março, abril desse ano, se eu não me engano, por aí. E, assim, é triste, mas, enfim, é da natureza humana, né? A idade chega e o corpo não resiste. E o Moreira é português de nascimento, não sei quem chegou a conhecê-lo aqui. O Moreira é português de nascimento, formado em mestre em filosofia pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Lecionou em Portugal, na Angola, em Foz do Iguaçu brevemente e aqui em Toledo. Eu estive no ano passado em Portugal, uma escola onde ele com mais 2 colegas fundaram uma escola. Ele como professor regente da escola e os outros 2 como apoiadores financeiros. Essa escola tem 1.200 alunos hoje. Ela foi vendida para o estado de Portugal, para o município lá daquela região. E eu fui lá justamente conhecer porque a escola comemorou 60 anos. E é uma região muito pobre de Portugal. O Moreira foi a primeira pessoa daquela aldeia a se alfabetizar, a fazer o 3º grau e a
retornar e, enfim, fazer o trabalho de divulgação lá. Então, a homenagem dos 60 anos foi uma homenagem, assim, bastante valorizada, porque o que teve de gente que formou naquela região e a influência que ajudou no desenvolvimento daquela região foi, assim, algo fantástico. E eles fizeram questão dessa homenagem aos 3 fundadores da escola, justamente pela importância que ela teve lá. Por que eu estou contando isso? Porque a história do Moreira é uma história difícil. Aí, infelizmente, esses sócios deram um golpe nele, ele ficou desgostoso, foi embora para Angola, chegou na Angola, montou um colégio. Também. E esse colégio não bem. O que aconteceu na Angola? Guerra civil. Aí tinha um irmão em Rio de Janeiro, e falou, vem para cá, veio para o Brasil, daqui Foz do Iguaçu, Toledo. Então é uma história bastante sofrida. E ele, uma pessoa assim, que fora a amizade e admiração que eu tenho por ele, e quem o conheceu pode atestar isso, uma pessoa de uma honestidade intelectual acima de qualquer suspeita. Assim, uma capacidade de dizer, sei, não sei. E que vocês que lidam com o mundo intelectual, talvez seja uma das características mais essenciais dentro da função praticar e exercer a honestidade intelectual. Porque quando a gente... eu pergunto a vocês aqui, uma perguntinha fugindo um pouquinho fora disso, né? Quem de nós gosta de pessoas honestas? Acho que não há pessoa que gosta de ser roubado na cara dura. Né? Não há pessoa que gosta de ser enganada. Então, esse princípio, esse critério, quando eu logo fui conhecer Moreira em 84, quando cheguei em Toledo, assim me chamou a atenção a seriedade, a honestidade desse homem. E aquilo tudo foi crescendo de admiração, e essa admiração existe até hoje. Bom, e essa história toda, e pela formação dele, ele estudou e conheceu profundamente as teorias socialistas, capitalistas, assim por diante. E sabendo das vantagens e desvantagens de uma e de outra. Né? Se de um lado o capitalismo é mais produtivo, por outro lado, ele melhora a vida de muita gente, por outro lado, não consegue eliminar a miséria extrema. Não conseguiu, até hoje. De outro lado, os socialismos, com o objetivo de uma melhor distribuição de renda, infelizmente, pecam pela diminuição da capacidade produtiva. E aí, nesses cenários todos, ele fez essa citação, que eu vou ler para vocês, que é bem interessante. O liberalismo econômico e o socialismo, os marxistas, já têm idade bastante para poderem ser avaliados sem paixão e sem erros de perspectiva histórica. Então, assim, deixando as emoções e as paixões de lado, olhando para cada uma delas, por que não eliminaram a miséria extrema? Melhora uma parte, outra parte, mas no final das contas não houve efetivamente a eliminação dessa miséria. E aí, ele fez esses questionamentos, entre outros tantos, que estão na base da teoria criada por ele. E para responder a esses questionamentos, ele só vê 3 alternativas. Só 3. Ou as teorias que orientam o combate à injustiça social Não, a primeira hipótese é combater a injustiça social é humanamente impossível, ou seja, não há como eliminar a injustiça social. Primeira hipótese. A segunda hipótese, ou as teorias que orientam o combate à injustiça social estão erradas, ou a terceira hipótese, os homens poderosos que teriam capacidade para combater a injustiça social não querem fazer isso. A primeira hipótese, o Moreira descarta, ou seja, ele não aceita a ideia de que eliminar a miséria extrema é humanamente impossível. Essa ideia está descartada. A segunda e terceira hipótese são aceitas. Qual seja,
A terceira, realmente há homens poderosos que, mesmo tendo poder, não querem. Por quê? Porque não interessa para ele, para o grupo, tem interesses mais egoístas e não colocam em prática efetivamente a eliminação da miséria total. E eu cheguei no ponto, que é o quê? De fato, as teorias podem enganar, podem não conduzir aos fins propostos e de forma eficaz. E nessa história toda é que o Moreira cria o conceito de equibasismo. Equi significa igual, base igual. Então ele propõe a teoria da base igual. Então o equibasismo quer dizer isto. E exatamente o que é que consiste? Todo cidadão, quando completar 21 anos de idade, por força de lei aprovada no Congresso da Nação, que implantar o equibasismo, obrigatoriamente terá que ter um capital produtivo. Então, todo cidadão, quando completar 21 anos, obrigatoriamente, mesmo por força de lei, ele tem que receber um capital produtivo. Esse capital produtivo deverá render ao seu dono. No livro ele fala várias vezes, na média de um salário mínimo por mês. Eu disse aos estudantes isso, tá? No livro ele cita isso. Mas em várias conversas que eu tive com ele, ele falou, olha, se render de meio salário mínimo a um salário mínimo, já está bom demais. Nós vamos falar em um salário mínimo por mês. E de onde viria esse capital para capitalizar todo jovem que completasse 21 anos? Primeiro viria dos pais, se os pais pudessem dar. Então eu, posso dar aos meus 2 filhos, se tivesse implantado uma equibase, no valor, por exemplo, vamos estimar aqui, 150 mil reais. 150 mil reais. Se render 1%, dá 750. Se render 1%, dá 1.500. O pai que pode dar, dá a equibase aos seus filhos, que é a porção mínima de capital. E se os pais não podem dar? O Estado dá. O Estado dará. Esta é a síntese da equibase. Compreenderam? E aí, nessa história, a primeiríssima pergunta que vem à mente das pessoas é: mas de onde vai ter capital para capitalizar todos os jovens? Né? O estudo que os acadêmicos fizeram aí foi brilhante em vários aspectos, mas deste especificamente, levantaram, por exemplo, a população de Toledo, levantou de outros municípios. Quantos jovens, durante um período de, por exemplo, 10 anos, ou daqui para frente, vão completar 21 anos a cada ano? Então, fazendo uma projeção de que, se nós fôssemos implantar o equibasismo aqui em Toledo, ou Marechal Rondon, Palutino, enfim, outro município, ou no Paraná, quanto precisaria de capital para capitalizar esses jovens? É parte do trabalho que eles levantaram, por quê? Porque isso estaria na base da instalação do equibasismo, certo? Mas antes da sequência, eu quero chamar a atenção para um aspecto que é importante colocar aqui. Muita gente coloca como sendo, o conceito de justiça social é um conceito que às vezes é encarregado de emoção, de interpretações, e é importante colocar aqui o que é que Moreira pensa como justiça social. Tanto assim que um dos objetivos do equibasismo, um deles é este: limitar a pobreza de todos, sem limitar a fortuna de ninguém. Que seja permitido ser muito rico, mas não seja permitido ser muito pobre. Ou seja, não é tirar dinheiro, expropriar de alguém para entregar a outro. Isso não é o objetivo do equibasismo. E o conceito de justiça social do Moreira significa isso. Significa bens suficientes para todos. E não bens iguais para todos. Então, se eu como camarão todo dia, ou todo mundo come camarão, ou ninguém come camarão,
Se eu moro num palácio, todo mundo tem que morar num palácio? Ou ninguém mora em palácio nenhum? O conceito de justiça social é este. Eu posso comer camarão quando puder. Quem quiser comer camarão, pode comer camarão quando quiser. Agora, o que não pode é a gente não ter um prato de comida para comer. Tem gente que pode morar em palácio? Pode. O que não pode é ter gente morando embaixo do papelão, embaixo dos viadutos, embaixo de uma lona. Ou seja, que não tenha uma casinha mínima. Este é o conceito de justiça social. Bens suficientes para todos, e não bens iguais para todos. E dentro dessas ideias que o Moreira coloca, aqui sintetizando também outras 3 formas. Só há, desse modo, 3 formas de todo o capital se apresentar. Só 3. No socialismo extremado, vamos falar assim, quem é dono de toda a posse do capital? O Estado. Imagine que todo o capital, a casa que vocês moram, o terreno, o imóvel, a terra, a fazenda, as ações, é tudo do Estado. Uma segunda forma, que o Moreira chama de capitalismo privilegialista, é onde o Estado detém uma grande parcela do capital, aonde uma parte dos cidadãos conseguem ter capital. Quem consegue? O Moreira chama isso de capitalismo privilegialista. E é o caso do Brasil e de maioria dos países. É a segunda forma. E a terceira forma, que é o quê? Imagine que a posse do capital todo esteja na sua totalidade, ou quase a totalidade, na mão dos cidadãos. E o Estado seja dono de quê? Só do capital que ele precisa para funcionar. A sede da polícia, é bom que seja do Estado? É bom. Talvez a prefeitura? Talvez. E o restante do capital seja ou esteja na mão de quem? Dos cidadãos. Quem é que aqui gosta da concentração de renda? Sempre para quem mais pode, mais tem. Quem gosta? Quem acha bom que no capitalismo a concentração de renda seja levantada, seja, vamos falar assim, conquistada por uma pequena maioria e o restante fica do lado? Só para vocês terem uma ideia, um exemplo bem simples de como é que o capitalismo chamado privilegialista, ele é concentrador de renda. Esse exemplo foi citado numa das aulas aqui, eu achei bem interessante, eu só não tive, naquela ocasião, lembrança de comentar o assunto. Toda prefeitura, ou todo estado, ou mesmo a União, eles pagam aluguel, não pagam? Eu imagino que o Pereira deve pagar, eu sei lá, eu estou chutando aqui, tá? Por baixo, R$100 mil por mês de aluguel. Por baixo, tá? É mais? Não, vamos botar 100 mil. Vamos botar 100 mil. Pereira paga 100 mil de aluguel por mês, certo? Para quantos proprietários de imóveis? 5? 6? 7? 8? Se for 10 proprietários, daria 10 mil para cada um. Se for 5, daria 15 mil para cada um. Perdão, 20. E se for 7, daria 15. Certo? E se esses mesmos imóveis que a prefeitura loca para 5, 6, 7, 8 proprietários fossem divididos para dar uma renda de R$ 1.400 para cada cidadão, dono desses imóveis, daria para 80 pessoas. Capitalismo privilegialista. Por quê? Claro, quem tem condições, por trabalho, por esforço, seja por que motivo for, por mérito, tem o capital, loca para o poder público, ou para quem
recebe a renda disso. E aí, é uma frase que eu ia dizer no final, olha só, um amigo me enviou isso agora, fruto de uma leitura que ele fez. Não foi eu que fiz, exatamente debatendo sobre o equibasismo. Olha o que disse Milton Friedman. Conhece? Prêmio Nobel de Economia em 1976. Os pobres permanecem pobres não por serem preguiçosos, mas por não terem acesso ao capital. Então, será que ajudar essas pessoas mais humildes a ter um acesso ao capital não é alguma coisa, algum esforço que vale a pena uma sociedade inteira debater e discutir? Aprovar leis do parlamento e que a partir de determinada data aquela nação, aquele país passe a capitalizar os seus cidadãos a partir de 21 anos de idade? E a pergunta que eu fiz antes, que muita gente fez, mas vai ter capital para todo mundo? No ano passado, só 3 programas do governo federal, só 3, PIS, Seguro-Desemprego e Bolsa Família, os 3 juntos, repassaram mais de 100 bilhões de reais, tirado do caixa do governo e colocado nas famílias. As famílias que receberam, as pessoas que receberam esse valor, fizeram o que com o dinheiro? Gastaram? Pagaram luz, pagaram gás, pagaram mercado? Pagaram, ok? Resolveu, amenizou a situação delas imediata, ótimo, excelente, muito melhor isso do que nada, certo? Agora, para quem foi o lucro dos produtos e serviços que eles compraram? Para os donos daquelas empresas. Para os donos do capital daquelas empresas. Agora, se a gente pegar os mesmos 100 bilhões, este ano que vem, no outro ano, e por aí vai, né? E transformar isso numa renda, num capital de 150 mil reais, e capitalizar todo ano, né? Só esses 3 programas, faça uma conta aí. Se eu não me engano, acho que dá mais de 600 mil pessoas, não dá? Num ano. Então, o debate em torno do equibasismo deveria partir disso. Em primeiro lugar, da universidade. Por isso mesmo, Jandir, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Porque pela primeira vez o equibasismo, e mais coordenadores, né? Pela primeira vez o equibasismo está sendo debatido no ambiente acadêmico. O que é, de longe, o melhor ambiente para debate de ideias. E aquilo que for bom e útil, certamente vai ter continuidade. E aquilo que não prestar, ignora, deixa passar. E aí, vai que nessa sociedade, ou outra sociedade, outra nação, acha aquilo interessante e avance a tal ponto de chegar a propor leis numa nação. Se aquela nação, se aquele Estado tiver um montante de capital, de ativos, que possam ser disponibilizados para privatizar como equibase, é mais fácil de capitalizar os seus cidadãos. Se aquela nação tem menos capitais, é mais difícil. O Paulo Guedes, quando ministro do governo passado, numa entrevista disse o seguinte: o Brasil, só a União, naquele momento ele disse, tem 4 trilhões de ativos, 4 trilhões de ativos que poderiam ser disponibilizados para privatização. Sabe quantas pessoas dá para capitalizar com 150 mil reais 4 trilhões? Quase 30 milhões de brasileiros. Agora peguem os estados e peguem os municípios. Isso, gente, só de capital existente atualmente. E o equibasismo fala em criar um fundo das equibases. O que é um fundo das equibases? É um fundo em que você faz uma programação de recursos
para gerar receita, para compor um caixa, para prever ou comprar empresas ou criar empresas. Um exemplo. O Paraná agora não está fazendo um processo licitatório de pedágio? 3, 4, 5 empresas que vão gerenciar todo o pedágio no Paraná, certo? E, naturalmente, os acionistas dessas empresas é que terão o resultado direto do benefício do pedágio na prestação de serviço, ok? Vamos imaginar que o Equibasismo está implantado no Brasil, o governo tendo essa provisão, fala, vamos criar 4 empresas no Paraná, vou administrar o pedágio, privatiza ela, como Equibase, R$150 mil para aquelas pessoas que completarem 21 anos de idade a partir do ano tal e que os pais não podem dar o seu capital para o seu filho. E as empresas de pedágio podem ser todas privatizadas como Equibase. As bolsas, a rede assistencial que os estados criaram desde a Segunda Guerra Mundial, na Europa o termo é bem conhecido, estado de bem-estar social, amenizaram e ajudaram e ajudam, como eu disse antes já, o sofrimento de muita gente, a diminuir o sofrimento de muita gente. Mas eles apresentam basicamente 2 graves problemas. O primeiro deles, eles estão suscetíveis a campanhas políticas, a processos eleitorais. E quando um candidato diz que vai ganhar a eleição, vou pagar mais, vou aumentar, vou isso, vou fazer aquilo, o eleitor faz o quê? Tende a votar nele. Primeiro problema. Inclusive o escritor inglês, o Roger Scruton, disse isso no livro dele. Quando o orçamento de um cidadão é dado pelo Estado, a tendência é o eleitor votar no político que promete aumentá-lo. Segundo problema, não há orçamento público que suporte esses aumentos de bolsas, de assistência, sem a devida contrapartida e receita. Então, para estourar orçamento público e para endividar setor público, é uma ferramenta espetacular. Vocês são da área econômica aí, devem ter estudado, mas setor público pode se endividar eternamente? Ilimitadamente? Pode? Eu acho que não, hein? Acho que não. Então, o problema da simples transferência de renda, pegar do caixa do governo do Estado e repassar, e isso ao longo dos anos, das décadas, tem esses 2 problemas. E no equibasismo? No equibasismo você tem uma lei, uma programação, você tem uma previsão orçamentária, é mais fácil, nesse sentido, na teoria, a administração do processo. Ok? Eu já estou indo para o final, né, pelo tempo que já está estourando. Tá? Aqui, para alguns pontos colocar aqui, né? Garantir a propriedade para todos não será uma nova função do governo. Será apenas uma nova maneira do governo fazer aquilo que ele já faz. Quem tem casa aqui? Quem é que garante a sua casa? Que a casa é sua? Eu trabalho. Então, quem é que garante que a casa é sua? Hoje nada, porque não tem escrituramento. Não é sua. Então, assim, ó, acho bom ficar preocupado. Então, veja, gente, existe lei que diz que a propriedade privada, a casa, o terreno, a fazenda, a terra, o imóvel é seu, comprou é seu. O governo já garante isso via... O governo quer dizer, né? O Estado de Direito já garante isso, né? Então, o que ele faz a essas pessoas que já têm, seria fazer a todos. Ok? Ok. Agora, não, mas espera aí.
Mas dar dinheiro capital é uma coisa, dar bolsa assistência é outra. Então, para vocês verem como é que é, a preocupação do governo, do Estado, com os mais pobres, ela já vem de longa data. E é um problema que não deveria interessar só o governo, só o Estado, mas a toda a sociedade. Então, nós, ou aquelas pessoas que têm uma condição melhor, olhar para isso e dizer, puxa vida, vale a pena fazer um esforço para ajudar aquele catador de papelão, ou aquele catador que recolhe lixo atrás do caminhão, a dar uma condição melhor para o filho dele. Será que aquele catador é preguiçoso? Será? Olha, gente, pode ser preguiçoso. Pode ter gente pobre e preguiçosa. Mas a maioria é muito trabalhadora. É muito trabalhadora. E o que o Milton Friedman falou aqui é exatamente isso. Para a pessoa conseguir ter um acúmulo de capital, ela precisa fazer o quê? Ter uma renda, uma receita superior ao seu gasto. Ah, ganhou 1.000, ela não pode gastar 1.200, 1.500, 3.000. Ganhou 2.000, ela não pode gastar mais do que isso. E se ela quiser acumular um capital ao longo da sua vida, precisa sobrar dessa receita. E aqui é que entra a ajuda do equidasismo. Por quê? Para finalizar, a escravatura durou quantos milênios? Pelo menos 2, né? Ou mais. Quase 2.000, né? O equidasismo visa acabar com o proletariado. O que é o proletariado? A pessoa que vive apenas de salário. Proletário é quem vive apenas de salário. E o que é que propõe o Moreira no equidasismo? Fazer com que todo cidadão tenha uma renda de capital e, naturalmente, se quiser ter uma renda melhor, precisa trabalhar. Então, de salário. Ou como empresário, ou como trabalhador, como funcionário. Este é um dos objetivos do equidasismo. Fazer com que o proletariado, que é aquela pessoa que vive apenas do salário, não dependa só do salário, que ele tenha um capital. E esse capital equidase, eu não falei isso antes, é importante falar agora, ele tem 2 características. Não pode ser vendido e não pode ser hipotecado. Apenas trocado. Para quê? Para que a pessoa, se ficar desempregada, se ela for aluna, ainda assim a renda do capital vai vir lá. E a última coisa, para encerrar aqui, então, eu já estou no tempo estourado já, é um trechinho que está na página 44. A justiça social é um alvo distante, que não podemos desistir de alcançar. Mas para lá chegar, não teremos de percorrer um só caminho, várias são as sendas que para ele convergem, e nenhuma poderá ser abandonada. O aperfeiçoamento da estrutura socioeconômica é um desses caminhos. E o equidasismo é um esforço nessa luta, no aperfeiçoamento da estrutura socioeconômica. Uma teoria pode ajudar muito, pode facilitar a equação e a solução dos problemas. Porém, onde não haja um elevado padrão de moralidade, não há teoria que preste. E eu encerro dizendo isso. E junto com essa questão de padrão de moralidade, para o equidasismo funcionar, o sistema jurídico tem que ser robusto. Robusto quer dizer o quê? A lei tem que valer. A lei não é um juiz. A lei não é uma pessoa. O que está escrito não vale. Agora vale a minha opinião. Isso não é sistema jurídico robusto. Por quê? Porque o homem construiu o direito positivo, criou as leis, e essas leis permitem a convivência e a harmonia social. Só que a lei tem que valer. Lamentavelmente, a gente vê muitos casos em que não é bem assim. Vale. Perguntas, eu não sei se tem, mas da minha parte era isso, até pelo tempo. Obrigado. Aqui, botão.
Agora sim. Muito bem, pessoal, vamos dar continuidade. Aí está a presença do Mário Costenaro, não sei se vocês conhecem ele, mas ele que projetou esse prédio que vocês estão. Cobrou um preço do coração, né, Mário? Pendurei ainda, a gente ficou devendo 2 anos para ele, né? Um preço bem simbólico mesmo. Então, Mário, nossos agradecimentos. Né? Dia que inaugurar o prédio definitivamente, tem que fazer uma homenagem para ti, cara. Muito obrigado pela presença. Pessoal, eu esqueci de fazer alguns agradecimentos iniciais. Primeiro ao Cristiano, que criou aquele QR Code, né, Cristiano? Para facilitar para o pessoal, porque o nosso endereço do NDR, do site, dá uma linha inteira, né? Então, ia ser difícil para os leitores digitarem tudo aquilo. Paulo Cirque liberou os recursos para se fazer o PSBN, né, e o registro no CBL. O pessoal da Gráfica Editora Universitária, eu nunca editei um livro com eles, mas eles são muito simpáticos, estão sempre me ajudando quando eu peço, eles fizeram a diagramação, né? Passar agora a palavra então para o Rogério Agerceli, fazer uma fala, o Agerceli, então, sobre o conteúdo, pessoal, porque quando o Edese trouxe a proposta de se discutir o equibasismo, né, o livro do Moreira foi um livro que foi publicado originalmente entre os anos 80 e 90, então um conceito também que estava relacionado um pouco à sua época. E esses meninos aí, realmente, essas meninas fizeram um trabalho excepcional. Então, vou passar a palavra para eles, por favor. Deixa eu... Aqui, eu vou transferir para Aí vocês já tiveram, né, essa amostra aí do que é o equibasismo, né, essa é uma ideia geral, né, posta aqui pelo Edese, e aí foi lançada para essa turma, né, do doutorado 2022, esse desafio. E uma das coisas, assim, que foi mais impactante, né, Rogério, foi no sentido de a gente falar, e aí, não temos, né, lugares para darmos embasamento, para corrermos sobre essa temática e tínhamos que discorrer sobre isso. E o professor Jandir, né, na sua gentileza, então, gente, coloque na área de pesquisa de vocês. Então, a partir disso, houveram, né, várias discussões ali na sala, no bom sentido. Ora, nós estávamos entendendo, apoiando, outra hora, meu Deus do céu, o que é isso? E aí, mas foi um processo muito gostoso, muito leve, né? Então, ele saiu, né, esse transbordamento aí, né, que deu esse livro. E aqui eu estou. Gente. Ah, tá ok. E aí nós estamos, né, tivemos esse desafio, ficando capítulo, né, os capítulos estruturados conforme, né, essa linha, né, de cada um. O primeiro capítulo correspondente, né, à temática da Alexandra, o equibasismo e o indivíduo sob a perspectiva da nova economia institucional. O segundo capítulo, o equibasismo e os princípios básicos de economia, né, foi posto ali pela Sandra, está posto pela Sandra. A insegurança alimentar no Brasil, uma proposta de superação a partir do equibasismo, nosso colega Leandro, né, escreveu a respeito. A minha parte, o quarto capítulo, cobre no equibasismo e turismo, essa inter-relação operacional. O quinto capítulo, o Rogério, né, ficou responsável, né, trazendo essa temática, a implantação da equibase em pequenos, né, municípios paranaenses. E por último, não menos importante, um capítulo também muito interessante, um ensaio sobre um programa de transferência de capital produtivo no município de Toledo. Insights sobre o equibasismo, colocado pela nossa colega Gabriela. E assim nós fechamos, né, esse livro, esperamos assim, uma expectativa muito boa, positiva, como você já falou, né? Já foram 100 downloads. Pelo menos, gente, olhe, pare para olhar esse livro, assim, pegar e falar, nossa, pode dizer que eu acredito, que na mente de muitos de vocês está, gente, que coisa louca, utópica, mas vamos lá, dá uma lida, e ver que isso, né, tem uma forma operacional, há possibilidade de uma forma prática. E assim a academia para isso, né, abrir espaço para novas discussões. Isso que é o mais importante, e recebemos, né, o desafio, e passo para o colega Rogério, complementar aí mais, né, Rogério, a respeito da nossa experiência nessa escrita. Eu vou deixar de seguir, né?
Bom, boa noite a todos e a todas, né? Só complementar, não querendo ser repetitivo, né? Primeiramente, o agradecimento de toda a nossa turma ao senhor Edésio por ter vindo 2, 3 vezes conversar conosco sobre essa ideia. Não vou dizer que é uma questão que ele é apaixonado, mas realmente ele acredita e a gente... Vocês devem ter reparado que pela apresentação dele que realmente ele acredita que isso é possível. E é justamente esse entusiasmo dele de que é possível é que nos orientou, nos seduziu, né? Eu acho que todos são iguais, nos seduziu realmente para que nós comprássemos a ideia e aceitássemos o desafio. Agradecer ao professor Jandir também pelas orientações, né? Porque ele fez 2, 3, 4 leituras dos nossos ensaios, né? E até que foi também de uma forma, e ele deu a liberdade para todos os alunos realmente falar. E ele falou, olha, gente, não vocês falarem bem, né, para vocês falarem o que vocês acham. É para criticar se vocês entenderem que é para criticar, é para elogiar aquilo que vocês entendem que tem que ser elogiado. E no final, né, a gente sempre olhando, a gente fala, a gente podia ter colocado mais isso, poderíamos ter complementado isso, mas fica um desafio para as próximas turmas, quem sabe, né, professor Jandir, para complementar, fazer a crítica, né, e outros virem fazer a crítica da crítica, e assim sucessivamente, é o que a Jo falou, é assim que funciona realmente a construção do conhecimento, e na minha parte, eu entendo que foi muito gratificante, porque foi um desafio que, no primeiro momento, eu falei, não vou dar conta. Eu não vou me convencer. E, no final eu me convenci. Tanto que foi um ensaio, o professor mesmo falou para a gente assim, faça um ensaio. Né? Não com todo aquele rigor, igual o professor comentou, o Edésio começou assim, de fazer, levantar quantos jovens completam 21 anos a cada ano, se aquele rigor da demografia, do crescimento, a gente vai ver os dados, ex-post, vamos ver o que tem aqui, vamos ver daqui para frente o que a gente pode estar fazendo. E foi justamente isso que a gente foi desenhando, cada um dentro da sua formação, dentro da sua expertise, e eu estou muito contente, muito feliz com o produto. Que está aí à disposição para toda crítica possível. E é necessário que tenha a crítica para que a gente possa vir depois para tentar melhorar isso. Né? E não dá para a gente falar sobre cada um dos capítulos. Né? A Jo comentou o que é o título, mas caso tenha despertado a curiosidade, eu acredito que tenha despertado a curiosidade como nós tratamos de tudo isso, né? QR Code, cliquem lá, façam o download, leiam, né? E depois desçam no pau ou concordem com a gente, né? Citem, e isso, gente, realmente repetir, né, o agradecimento ao Edésio, ao professor Jandir, ao programa, né, na pessoa do nosso coordenador, professor Lucio, que viabilizou tudo isso e que, para mim, eu acredito que para todos os colegas da turma, foi uma contribuição muito grande para a nossa formação de alunos e de pesquisadores. Né? A gente está em formação e isso contribui muito para nós. Tá? Então fica o nosso agradecimento a todos vocês aqui. Eu posso quebrar o protocolo, chamar todos os colegas para cá, apresentar os autores. Tira foto. Aqui o primeiro capítulo da Alexandre, o segundo da Sandra, o terceiro do Leandro, o quarto é meu, quinto o Rogério e o sexto o da Gabriela. Então essa é a turma aí que se debruçou diante desse desafio e aí tivemos, né, esse lindo resultado. Mais uma vez, muito obrigada. O Edésio, deixa eu falar conosco, mais uma, né? Mais uma. As perguntas mandem para o e-mail da Jo, tá? Estamos agora. Alguns minutinhos. Muito bem, pessoal.
Lembrando que esse livro ele está lá no site do NDR, né? Você pode acessar direto no site do NDR, está no ResearchGate também, tem o link dele no Facebook, na página do programa, no PGR, do PGDRA, você também encontra lá. Tem curiosidade, é só baixar, fazer a leitura e os autores vão estar à disposição. Agradecer mais uma vez todos que colaboraram de uma forma direta e indireta, e novos desafios virão, né, Carlos? A gente tem que jogar com essa pesada nova, né? A gente já está ficando cansado, mas o resultado foi bem legal, pessoal, porque eu li os trabalhos, eu sou bem xarope para trabalho, né? O Carlinhos aqui, que foi meu aluno, ele sabe disso, né, Carlinhos? Mas tudo que eu colocava para eles, acho que tem que revisar, corrigir, foi feito, eu acredito que foi bem feito. Chega um ponto, sem dizer, agora parou, né? Depois você faz o volume 2, aí dá continuidade aos seus estudos. Mas ficou bem interessante, né? O desafio foi bem atendido. Pessoal, o tempo avançou, e aqueles que tiverem perguntas, os autores vão estar aqui, o E10 também. Nós não temos um livro físico, um livro online. Eu quero convidar a todos e a todos para um coffee break aqui na nossa sala. Aí vocês podem dialogar com os autores, comemorar o livro e o aniversário do Osmar, né? Que o Osmar estava fazendo aniversário ontem, né? Aí vocês parabenizam ele ali, né? Tá bom? Vai que ele canta uma música para nós também, que ele é cantor. Muito obrigado a todos e a todas pela presença.